Amém. Então vamos entrar aqui na palavra. Esse é o versículo que nos acompanha o ano todo, né? Então os irmãos já sabem que as escrituras foi escrita pelos homens, né? Mas foi inspirada por Deus. Eu queria falar aqui para vocês uma abertura assim, inicial da palavra, não é o tema ainda, mas falar que onde você pisar o pé, você pode mudar completamente o ambiente. Às vezes o ambiente está meio assim, né? Meio triste, meio desanimador. E você que tem o Espírito de Deus habitado, você pode transformar esse ambiente. Ele colocou algo dentro de você que você não pode reter, mas você tem que transbordar. Então a gente tem que transbordar a palavra do Senhor, que já foi aqui a palavra de hoje já foi falada desde a abertura dos hinos até a palavra de dízimo. E eu falando assim pro meu pai, Deus, e ele falando, Deus, e eu assim pra ele, para de falar que ele vai falar minha palavra. Então, tem um hino que a gente canta assim, né? Mude as coisas de lugar, né? Então, acho que a gente tem que começar a viver isso, né? Então, se as coisas dentro da tua casa tá em desordem, é um ambiente de desordem, hoje você sabe que se você pisar nesse ambiente que está em desordem, você pode transformar ele, tá? Então, você pode chegar na sua casa hoje e falar aqui, porque eu estou aqui e porque primeiramente Jesus está comigo, esse não será mais um ambiente de desordem. E aí, irmãos, eu quero conversar um pouquinho hoje com vocês, é uma conversa mesmo, tá? Então, vocês podem interagir comigo, tá? Não precisa ficar assim, porque se antes era difícil de saber o que os irmãos estavam reagindo, hoje é pior ainda com a máscara. Aí eu vou colocar vocês aqui pra vocês verem a cara de vocês, é assim, ó. Aí você não sabe se tá rindo, você não sabe se tá chorando, você não sabe se tá me xingando, não sei. Então, assim, vocês podem dar glória a Deus, quando for pra dar glória a Deus, se vocês sentirem, orar durante, tá? Não precisa ficar quieto, pelo amor de Deus. E esses dias eu tava pensando, assim, numa expressão que a gente fala muito. Pelo menos eu falo demais essa expressão. Que é essa expressão aqui, ó. Deixa eu ver se vai ter. Não vou passar, não. É a expressão do nada. Já usaram? Do nada. Do nada. Do nada veio essa informação. Do nada aconteceu isso. E o tempo inteiro a gente tá falando esse do nada. Então, do nada fulano apareceu, do nada aconteceu, estava tudo bem até que do nada ficou ruim, do nada chegou, do nada tudo mudou, o casamento estava bem, do nada ficou ruim, as coisas estavam dando tudo certo, do nada ficou ruim, meu filho era tão obediente, do nada virou um rebelde, do nada o pastor veio me falar uma passagem, uma palavra, do nada me encontrei a igreja da vida, né? Aí a gente usa essa expressão sempre assim, do nada. Eu uso muito. Eu uso demais. Do nada, não. Do nada. E você sabe o que significa essa expressão? Já parou para pesquisar assim? Eu nunca tinha parado. Eu parei para pesquisar e do nada significa de lugar nenhum. Então a gente pode substituir, né? De lugar nenhum fulano apareceu. De lugar nenhum o pastor começou a falar do nada. De lugar nenhum, olha, viu? Eu uso muito. Do nada eu conheci a igreja da vida. De lugar nenhum eu conheci a igreja da vida. Fica meio estranho, né? E a gente está trazendo essa expressão muitas vezes para nossa vida. Não vou falar que é para vocês pararem de falar isso. Não é errado. Mas o errado é a gente trazer isso para nossa vida. Só que na nossa vida não acontece nada do nada. Acontece de repente. E por isso que o tema de hoje é do nada versus de repente. Então a gente vai conversar um pouquinho aqui, tá? Então, do nada é de lugar nenhum. Repete comigo. Do nada é de lugar nenhum. De repente é fruto de um processo. E a gente olha a geração hoje, né, os jovens, as crianças, e a gente tem a impressão que do nada eles mudaram. A gente vê que o Estado, ele está começando a entrar nas escolas já faz tempo. E está começando a entrar na nossa casa. E fazendo com que a gente ensine nossos filhos de acordo com o padrão deles, né? E do nada, a gente fala, do nada veio essas informações de gênero, do nada. Não é do nada.
São 60 anos que o Estado está trabalhando para trazer isso dentro das escolas e dentro das casas. Mais de 60 anos. Então não é do nada. A gente que não sabia. A gente que não tem essa informação. E do nada, a gente não consegue se comunicar com as crianças. Do nada, eles se trancam no quarto e não querem ouvir, desrespeitam os pais, como a Ordalice pregou aqui sobre autoridade, né? Do nada, eles não querem saber mais sobre autoridade. A gente tem a impressão que do nada a família foi distorcida. A gente tem essa impressão que a família está sendo destruída. A gente tem a impressão de que do nada tudo se perdeu. E a gente tem a impressão que o mundo está como está, né? Então eu preciso te dizer que não é do nada, e sim de repente, é um processo. Vem acontecendo, vem caminhando. Não foi do ponto A para o ponto B do nada. Ele foi caminhando para o ponto B. E aí, a gente vem escutando que os jovens estão se perdendo, que as famílias estão sendo destruídas. A gente vem aceitando, e a gente não faz nada. A gente só acredita que é do nada mesmo. Tem muitas ideologias plantadas dentro da escola, né? E a gente tem que começar a alertar os nossos filhos, né? Eu não tenho filho, mas quem aqui tem que alertar. Ou alguma criança que você conhece, mostrar para ela que o que é certo e o que é errado, né? Perante a palavra do Senhor. Não deixar que eles achem que isso é normal, porque não é. E também falar do valor que a família tem. Tem muita gente que fala assim, nossa, mas você conta tudo para os seus pais? Sim, eles são meus melhores amigos. Por que não? Eu conto tudo para Jesus também. Então, assim, a família tem que ser unida. E é um valor especial, né? Mas muitas outras famílias não têm. Muitos filhos mandam calar a boca os pais. É um absurdo. Se eu vejo, eu fico triste, eu choro. E o casamento também se perdeu seu valor. Hoje a gente falou de casamento aqui. Quem notou? A Ordalice que trouxe a palavra da noiva e do noivo, né? E o casamento está na Bíblia. E, infelizmente, o mundão veio e falou, pra que casar, né? Se ajunta. Normal. Do nada ali você se ajunta e tá pronto. Não é assim, né? Não é assim. O casamento está na Bíblia. E é algo sagrado. Então, a gente tem que valorizar essas coisas e não achar que do nada elas se perderam, tá? Então a gente precisa parar de acreditar que as coisas são do nada, porque não são. As coisas na minha e na sua vida não vão acontecer do nada, mas vão acontecer de repente. E vocês vão ver o porquê, tá? Eu tô passando aqui porque eu tô no script, tá? Aí vamos botar aqui pra igreja, tá? Nós como irmãos. Aí a gente começa a falar assim, né? Nossa, eu pregava e do nada deixei de pregar. Nossa, eu louvava mais e do nada deixei de louvar. Eu orava mais e do nada eu deixei de louvar. Mas já parou para perceber que não é do nada, tem alguma coisinha ali na sua vida que fez você ficar ou magoado ou ressentido com alguma coisa que você parou de pregar? Eu não sei o que eu falei pro meu pai esses dias, eu falei... eu não lembro o que eu falei, mas eu falei assim, pai, você me corrige se eu falar algo errado. Aí ele, tudo bem, só não pode falar que vai parar de pregar. Aí eu falei, Deus me livre, né? Eu quero aprender. Se eu estiver falando alguma coisa errada, eu quero ser corrigida mesmo, pra eu ensinar os outros corretamente, né? Não quero ensinar baboseira pra ninguém. Então, a gente não pode deixar isso nos dominar. Mas a gente tem que dizer assim, Jesus, faz o de repente na minha vida. Não o do nada. Eu quero acompanhar o Senhor. Eu quero acompanhar essa mudança que pode acontecer da minha vida. Eu não quero só apenas no dia seguinte ver que tudo mudou. Eu quero acompanhar o Senhor nessa mudança. Então, para explicar para os irmãos onde que está isso na Bíblia, né? A gente vai fazer um paralelo de dois textos. Um em Atos 16 e outro em Atos 2. Tá? E aí, Atos 16, 25 diz assim. Não sei se os irmãos estão conseguindo ver, mas tudo bem. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. Então, aqui Paulo e Silas estavam numa prisão. Depois a gente vai comentar mais um pouquinho sobre isso, de como que era essa prisão. E aí eu quero que os irmãos repetem junto comigo a primeira frase do versículo 26.
De repente, houve um terremoto tão violento, tudo bem, que os alicerces da prisão foram abalados. De repente, viu? Tem o de repente na Bíblia. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. E não foram só as correntes de Paulo, né, e Silas, foram de todos. Então, eles estavam ali, né? Peraí que eu me perdi aqui. Pronto. Eles estavam ali na prisão, né? Depois a gente vai comentar por que eles foram presos. Mas, mesmo na prisão, eles estavam orando e louvando. E é louco, né, isso? Às vezes a gente está preso por alguma coisa, às vezes, sei lá, divorciou, perdeu alguém, a gente está preso naquela angústia e a gente não sabe como mudar aquilo. Mas, de repente, por fruto de uma ação, Jesus pode transformar a sua vida. E a ação aqui, né, o fruto da ação era a oração e o louvor que eles estavam fazendo. Por conta do louvor e da oração, o de repente aconteceu. Então, assim, né, a gente quer o de repente na nossa vida. Mas o que a gente está fazendo para acontecer esse de repente? A gente só está sentado esperando acontecer? Porque se a gente estiver só sentado esperando acontecer, não vai rolar o de repente na nossa vida. Quem gostaria, aí eu quero que levante a mão, quem gostaria desse mesmo mover de libertação de Paulo e Silas hoje? Eu também. Eu queria ser liberta de algumas coisas. Uma delas é a gíria. Eu queria ser liberta. Às vezes eu falo, né, mas ainda tenho que deixar o Senhor agir aqui e prestar mais atenção no que eu estou falando. Mas o Senhor pode fazer o de repente na minha vida e na sua vida também. Mas assim, a gente não pode ficar esperando. Sabe quando falam assim, mas fulano não vai aparecer do nada pra você, ele não vai bater na sua porta ali e você vai conhecer alguém, o amor da tua vida. Ele não vai chegar no cavalo branco. Tem gente que fala isso aí, né? Você tem que encontrar uma pessoa, né? E a mesma coisa aqui, pra gente encontrar o nosso de repente, a gente tem que ir, né? A gente tem que seguir, buscar a Bíblia, buscar o Senhor, louvar, né? Não só na igreja, mas na nossa casa também. Talvez alguém veio na expectativa de vir para a igreja e esperar que algo aconteça. Ficar sentado aí e esperar. Mas você vai precisar fazer um pouquinho mais para isso, tá? Vamos lá. Atos 2:1. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Tá, beleza. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vamos passar aqui. Só deixa eu... Não tô me enxergando ali. 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a... Como é que fala mesmo? A gente congregar, tá? De estar reunidos. O porquê que é importante. Na Bíblia fala que onde um ou dois ou mais estiverem reunidos na presença de Deus, o Senhor está ali. Não sei se os irmãos já pararam para pensar nisso, mas Jesus está aqui. E você cultuou o Senhor hoje? Ou você só veio aqui para cumprir o chequezinho lá do pastor, da lista de presentes? Porque se você veio aqui só para isso ou veio obrigado, o de repente não vai acontecer. Não vai. E Jesus não morreu para mim, nem por você, para você ficar parado. Ele não morreu por mim ou para você, para uma igreja ficar sentada e não cumprir o que ele disse que era para vocês cumprirem. Para vocês, eu digo eu também, pelo amor de Deus. Eu, em primeiro lugar, aqui que eu preciso pregar mais o evangelho. Jesus disse assim: tome a tua cruz e fica sentado. Não? Não. Tome a tua cruz e fica paradinho aí. Não? Tome a tua cruz e... Ah, tá. Legal. Então, não é do nada que eu preciso acompanhar os passos de Jesus. Então, é tempo da gente se levantar e começar a andar. Tá? Às vezes a gente não tem a inspiração, né? Às vezes a gente não tá afim, tá com dor nas pernas, tá com dor de cabeça. Mas
Jesus sofreu muito mais que a gente. Muito mais. E ele não desistiu. Então não pode ser qualquer coisinha que faça a gente desistir. Jesus não morreu e ressuscitou para você assistir culto. Queria te dizer isso. Mas sim para você cultuar, que é diferente. Para você participar. E se hoje você não participa, aí eu não sei como vai ser. Aí realmente eu não sei o que vai acontecer aí nos últimos dias. Mas sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que cair para dentro. Aí a gíria. Vamos cair para dentro da palavra. Porque quando você começa a ler a palavra é meio louco. Sabe? Nossa, vou dar um exemplo, né? As pessoas ficam loucas por outros meios, né? Hoje, fica meio loucona. A palavra é louca. Você começa a ler ali o Novo Testamento e você vê coisas se cumprindo do Velho. Você fica... Eu explodo. Eu fico tipo, meu Deus, como assim, cara? Você cumpriu mesmo? Então Deus tem um propósito na nossa vida e Ele vai cumprir. E o maior propósito é a gente herdar a vida eterna. Que a gente já herdou, né? Eu pelo menos já herdei porque eu sou filho de Deus. Alguém mais aqui é filho de Deus? Amém. Amém. Então vamos sair desse estado do nada. Hoje é o dia do... Senhor. Não. Do de repente. Ah, agora eu me senti na igreja. Legal, vamos lá. Olha só, Atos 2, 3 e 4. E foram vistas por eles línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada uma deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Peguei uma parte do versículo e joguei para vocês. Pega só uma parte do versículo e fala assim, vamos falar em línguas, porque falar em línguas é de Deus. E aí começa a falar um monte de coisa lá, mó blá blá blá, e ninguém entende nada e todo mundo fala amém. Aí o pessoal tá falando assim, o meu pastel é mais barato, eu vou falar amém. Não, né? Eu tenho que entender. Se pelo menos tivesse um intérprete para as coisas que falam, e você dizer amém, tipo, Jesus te abençoe, amém. Ok, mas não tem. E outra, isso aqui não tem nada a ver com o que falam. Olha só. Partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós ouvindo em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Jesus. Idioma. É outro idioma. Eu fui procurar um pouquinho sobre quais idiomas falavam em Jerusalém, quais idiomas falavam os judeus e quais idiomas falavam os gentios. Em Jerusalém e judeus é hebraico. Os gentios eram um outro idioma que eu já esqueci qual que é. Era outro idioma. Então assim, como é que se eu falasse em hebraico os gentios iam entender? Não iam, porque eles falam outro idioma. Então, esse ato de dom de línguas é falar em outro idioma. Por exemplo, eu estou aqui falando em português, tem um gringo ali sentado e ele entende na língua dele. Só que eu estou falando português e ele está entendendo na língua dele. Então, assim, prepara o seu coração para viver o de repente. Vamos lá. Não vai dar para você ficar parado, estagnado, mas ele está te chamando para viver o de repente. Bom, aqui é legal, aqui é bacana, aqui é doido, aqui, meu Deus, aqui é doidão. Deixa eu só ver onde que tá essa parte, porque eu acho que eu já perdi aqui, mas tudo bem. Se eu me repetir aqui, vocês falam assim, repetiu muito. Olha só, a gente precisa de uma ação. O de repente é um fruto de uma ação. Há muitos milagres relatados na Bíblia, como a gente viu hoje na leitura bíblica da cura de um paralítico que que nasceu, né? Nasceu paralítico. No way, sem jeito, né? Só Jesus na causa, literalmente. Paulo e Barnabé, por meio de Jesus através dele, deu a cura, né? Então, o que eles... Eu não sei se os irmãos lembram, mas a gente leu hoje. O que Pedro
Paulo e Bernabé falaram para ele: levanta-te e anda. Eles não falaram assim: anda aí. Eles falaram: levanta-te e anda. Assim como outras pregações, levanta e vai lá aos sacerdotes mostrar. Só que não conta para ninguém, mas vai lá para os sacerdotes. Todos os versículos de milagre teve uma ação. Nunca foi só assim: você está curado. Não, peraí. Levanta-te e anda. Então é isso que a gente tem que fazer: levantar e andar. E teve uma, né, que é a filha de Jairo. Eu já trouxe essa palavra, não sei se os irmãos lembram. Mas Jairo ele sabe que ele não recebeu a cura para a filha dele do nada. Ele teve uma jornada para isso. Ele foi até onde Jesus estava, falou para Jesus que a filha dele estava para morrer. Jesus foi caminhando, uma grande multidão, ele e Jairo, com uma grande multidão caminhando. Veio a mulher que sofria de fluxo de sangue, tocou em Jesus, ele já parou de novo, Jairo ali esperando. Ela tocou, ele falou: vá, a tua fé te salvou. Jairo ali. Veio os oficiais falando: sua filha morreu, já era. Mas Jesus falou: ela não morreu, ela dorme. Foram para casa, olha só a jornada. Olha só, não é do nada. É um de repente. Olha a jornada que ele teve. Foram para casa, tinha um monte de gente lá na casa de Jairo, falando que a menina tinha morrido, chorando. Jesus falou assim: vaza, tchau, vocês não acrescentam em nada aqui ficar chorando. Ela não morreu, ela apenas dorme. Ele falou para a menina: acorde. E ela acordou e pediram para que alimentassem ela. Então assim, teve um milagre ali, mas teve toda uma volta para esse milagre acontecer. Então, é uma jornada. E, vamos lá, aí aqui tá explicando essa jornada, né? Talita cumi, menina, levanta e anda, né? Levanta, se apresente aos sacerdotes, levanta da tua cama e anda. Vá, a sua fé te salvou. Então, a gente precisa tomar uma atitude antes de querer o de repente. Então, vamos finalizando aqui, deixa eu ver se eu tô no horário. Já passei, legal. 3 coisas para o de repente acontecer. O primeiro é a obediência, que foi falado na abertura. Obediência. É muito fácil a gente obedecer quando tudo está certo. O difícil é obedecer quando eu estou fazendo coisa errada. E aí em Atos 1 fala assim, ó: certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Jesus tinha aparecido a seus discípulos aqui. E ele falou assim: fica, não vai, fica. Só que Deus deu uma outra ordem lá antes de Jesus morrer e ressuscitar. Ele falou assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Qual que é a ordem aqui? Ide. Qual que é a ordem ali? Fica. Então assim, imagina Jesus aparecendo aqui para nós agora. Jesus está aqui, mas do jeito que a gente não pode ver, a gente crer que ele está aqui. Mas imagina Jesus aparecendo aqui. A gente vai contar para Deus e o mundo que ele apareceu. A gente vai querer mesmo espalhar, divulgar, pegar logo o celular e começar a gravar. A gente não vai ficar a esperar. Então imagina o quão foi difícil para eles ficarem. E eles ficaram. Se vocês lerem a Bíblia, vocês vão ver que eles ficaram esperando por 10 dias o Senhor voltar. 10 dias. E Jesus falou que ia voltar, mas ele não falou quando. Então assim, às vezes a gente espera a resposta rapidinha de Jesus. Vai, Jesus, vamos agilizar aí. Mas não é no nosso tempo não, né? 1 ano é como um dia e um dia é como um ano para o Senhor. Então, temos também aqui 16. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia e tentavam ir para Bitina, mas o Espírito não lhe permitiu. Imagina você chegando para o pastor assim: ô pastor, o Espírito Santo falou para eu não pregar. Não posso pregar. O Espírito Santo falou, tá falado, né? Não posso pregar. Imagina, é fácil a gente obedecer quando é óbvio, mas o difícil é a gente obedecer quando não é o óbvio. Difícil é a gente obedecer quando a gente está fazendo a coisa certa. Porque aqui, Paulo estava fazendo a coisa certa.
Ele estava indo pregar. Imagina você fazendo uma coisa certa e a pessoa fala: "Ô, moleque, menina, tá louca, tá fazendo isso aí? Tá errado." E ainda você tem que falar: "Ok, tá errado, meu superior, minha autoridade, tem que falar, tá bom." E eles, obedeceram e não foram mesmo, não pregaram. Obedeceram o Espírito Santo. Então a gente tem que obedecer contra o óbvio que está escrito ali. E a obediência é o que provoca o de repente na nossa vida. É o que a gente faz, a gente se torna ser santo e santificar mais, ser limpos e se limpar mais, estar em glória e ir em glória mais, estar em vitória e ir em vitória mais, tá? Então esse é o primeiro passo para acontecer o de repente na nossa vida. Segundo passo, alguém lê ali, qual que é o segundo? Maturidade. Aí ferrou, né? Aí eu tô indo embora, porque, cara, maturidade é uma coisa que, meu Deus, tá louco. Vamos lá, Atos 16, 16 a 18. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Lembra disso aqui, lucro aos seus senhores. Estava seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: "Estes homens que anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo." E isto fez ela por muitos dias. Não foi um dia só, foi muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: "Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela." E na mesma hora saiu. Imagina uma pessoa zombando de você. "Ah, esse aí que prega. Aí você prega, né? A palavra lá na igreja, né? Ai, te vi lá no YouTube. Ai, adorei." Tem elogios que vêm para mal. A gente tem que prestar atenção. Que se esse elogio não está nos ofendendo. Nesse caso, a mulher estava endemoniada e estava ofendendo. Porque ela estava falando de um jeito, numa entonação de caçoação. Ela não estava falando sério, até porque ela estava com um espírito imundo dentro dela. E é fácil a gente discernir quando o diabo está te ofendendo. Mas os maduros que vivem o de repente discernem quando o diabo está no elogio. Tá? Então a gente tem que discernir. E aí Jesus fala o seguinte, olha só. Eclesiastes 8:5. Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora e a maneira certa de agir. Maturidade. Saber a hora de calar a boca, saber a hora de abrir a boca, saber a hora de ficar sentado, saber a hora de andar. Isso requer maturidade. E é essa maturidade que ocorre o de repente. Mas tem gente que só consegue caminhar se der um tapinha nas costas. Se falar, vamos lá, misericórdia, vamos chegar atrasado, vamos. Tem gente que se receber uma pedrada nas costas, para, misericórdia. Ai, meu Deus, deu erro aqui no meu código. Eu falando de programação. Eu vou parar? Ai, eu não sei o que é. Não dá, vou parar. E aí, a gente às vezes tem um tropecinho, uma pedrada, a gente para. Mas a gente leu hoje, na leitura bíblica, que Paulo, mesmo apedrejado, dado como morto, ele foi para outra cidade, mas não sei se vocês prestaram atenção. Depois ele voltou para a mesma cidade que ele foi apedrejado, para pregar, para continuar. Então, quem vive o de repente de Jesus não foge do propósito. Mesmo em luta, mesmo se tiver com dor, mesmo se tropeçou, caiu, machucou o joelho, ralou, que dói. Nossa, dói muito. Não para. Tá? Então a gente tem que ter não só, o exemplo de Paulo, mas como o exemplo de Jesus, que mesmo açoitado, cuspiram nele, rasgaram suas vestes, lançaram sortes, botaram na cruz, botaram uma coroa de espinho. Mesmo assim, ele não desistiu de nos dar a vida. Então, tá, vamos lá. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse versículo é muito legal, né? Que a gente fala assim, que a gente vai ser testemunha de Jesus até o fim do mundo, né? Ai, adoro. Mas assim, às vezes a gente não consegue nem alcançar o nosso próximo. Só falei. E eu digo por mim mesmo. Pelo amor de Deus. Às vezes a gente consegue pregar para quem está na nossa casa. A gente vai querer pregar lá em Samaria? Ah, não, Não vai dar, não. Como é que a gente vai pregar, se a gente não consegue? E
a gente tem que ser testemunha de Jesus. A irmã Márcia que orou pelos missionários, né? Aí ela falou assim, apresenta um missionário, né, na sua oração. Eu me apresentei. Porque a gente é missionária. A gente está colocando os vídeos na igreja, é missões. Você compartilha um versículo bíblico, é missões. Último, qual que é? Perseverança para acontecer o de repente na nossa vida. Vamos voltar lá para o primeiro versículo que a gente leu hoje, durante a palavra. Por volta da meia-noite. Meia-noite é o que para vocês? Cedo, tarde, noite? Normal. Falta 1 minuto para começar o outro dia. Então, para nós, a maioria aqui, né, dependendo do horário que você acorda, é noite, né? Mas tem gente que acorda meia-noite para trabalhar, né? Estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Eu não sei se aqui os irmãos sabem, mas Paulo e Silas, eles estavam amarrados a tronco. Paulo e Silas teve o de repente na vida deles por um fruto de ação que era a oração e o louvor. E é legal que eles não só libertaram eles mesmos, né? Claro, Jesus libertou eles, mas os outros presos ouviram isso. Eles foram testemunhas para os outros presos. Então, aquele ato não comenta na Bíblia, eu acho que não, mas o pastor pode me corrigir. Mas aquele ato pode ter salvado muitas outras pessoas que estavam ouvindo. E a gente tem que ser testemunho. Pode ligar agora aqui que ficou muito... E a gente tem que ser testemunho de Jesus, né? Testemunha de Jesus, desculpa. Então, assim, para de repente acontecer na nossa vida, então, qual que é o primeiro passo? Obediência. Segundo? Terceiro? Isso aí. E aí agora eu quero orar aqui com os irmãos para a gente ter o de repente na nossa vida. Às vezes você está buscando alguma coisa, alguma cura, alguma libertação para alguém que você conhece. Algo, sei lá, sabedoria. Salomão pediu sabedoria para o Senhor. E, meu Deus, se vocês lerem, acho que é 1 Reis, o negócio é doido. Nó. Eu até, às vezes eu tô lendo a Bíblia do lado do Gabriel, aí eu fico... Aí ele, que foi? Aí eu, não, é que esse cara foi louco. Esse cara foi doido. Né? Salomão pediu sabedoria para Jesus e ele deu uma sabedoria tão imensa que ele governou Israel, tá bom? Mas, gente, sério, se vocês lerem, é muito louco a forma com que Deus falava com ele e ele preparava ali as batalhas. É muito louco, é muito louco. Então, eu vou orar aqui pro de repente, pra gente começar a ser obedientes, a ter mais maturidade em Jesus, amém? E eu quero que os irmãos entrem em oração também. Senhor, meu Deus, Pai, oro para Ti, pedindo para todos aqui que estão no culto e também que estão assistindo esse vídeo, obediência, maturidade e perseverança. Obediência para a gente saber quando é o que o Senhor está falando, o que a gente precisa fazer, qual que é a sua ordem. Há muitas ordens na Bíblia, Pai, mas que a gente consiga realmente cumprir essas ordens, que a gente seja testemunhas mesmo de Ti, Pai, para outras. Quero pedir para maturidade, para que a gente saiba definir quando é o Senhor falando, quando não é. O pastor já nos ensinou isso. Que a gente não tenha medo de enfrentar os nossos medos, que o Senhor vá na frente, porque o Senhor diz que mesmo que a gente passe no vale escuro, né, da sombra da morte, a gente não pode temer mal algum, porque o Senhor está com a gente. Também peço por perseverança. Às vezes a gente está bem desanimado com as coisas que estão acontecendo no mundo, doenças, violências, mas que o Senhor coloque no nosso coração que o seu dia está chegando, né? O dia que o Senhor vem nos buscar como um piscar de olhos, um estralar de dedos. O Senhor vem e logo menos a gente deixa esse mundo aqui para reinar com o Senhor. Então, Senhor, eu quero pedir para que o de repente aconteça na nossa vida por meio de frutos de ação que nós iremos tomar de agora em diante. Eu quero pedir, Senhor, para você também aquietar a nossa alma, Pai. Às vezes a gente está tão aflitos no dia a dia aí, no mundão, na correria do trabalho, na correria de cuidar da casa, cuidar de alguém, que a gente nem olha para o Senhor. Mas que o Senhor aquieta-nos e que a gente venha
realmente descobrir a Tua verdade, que é o que está escrito na palavra, Pai. Que a gente venha pregar realmente para as pessoas que ainda não Te conhecem, Pai. E que não seja o Senhor falando através de nós, Pai. Que o Senhor nos ajude. Às vezes a gente fica com medo de pregar, às vezes fica com vergonha. Mas que o Senhor nos dê um impulso para a gente conseguir pregar, Pai. E lá no começo que a gente falou sobre onde a gente pisar os nossos pés, pode haver transformação de ambiente, Pai. Então se alguém aqui estiver num ambiente de caos na sua família, que quando a gente pisar o pé na nossa casa, esse ambiente venha a ser transformado, Pai. E agora, Senhor, o grupo de louvor vai entoar um hino a Ti, Pai, que se chama Quieta Minha Alma. Que o Senhor possa falar com a gente, Pai, conforme a gente vai estar louvando este hino para Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém.